E o céu tá azul, azul, azul. Deixa eu pôr um fundo que corresponda a esse céu que eu estou vendo nesse exato momento. Vamos lá. Tipo isso, eu tô vendo agora, mas sem a nuvem rosa. Vamos lá. Se bem que eu não tô me sentindo bem no meio dessas nuvens, mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Gente, eu vou mostrar um videozinho bem breve, de 2 minutinhos. Nem sei se dá para mostrar vídeo aqui, né? Mas vamos ver se a gente consegue. Bom, não, é um teste. Eu nunca passei um vídeo, eu acho que vai passar. Vamos ver. Deixa eu liberar aqui. Bom, gente, essa situação que nós vimos acontecer agora dentro do elevador, ela vai ilustrar aquilo que a gente entende como conformidade. Se a gente olhar o conceito, a conformidade ela vai indicar uma mudança de comportamento, que foi exatamente o que aconteceu ali no elevador, ou seja, a pessoa viu que todas as demais estavam adotando um comportamento discrepante do seu, consequentemente, a pessoa ajustou a sua conduta a fim, né, de entrar em simetria com o grupo de maneira geral. Essa mudança pode ser na crença, o que eu acho que não aconteceu, né, no elevador ninguém achou, né, e pode se dar por razão de influência real ou até imaginária, né, se a gente pensar, por exemplo, no quadro de esquizofrenia, por exemplo, de uma outra pessoa. E um outro conceito que a gente vai falar hoje, que é um conceito que em parte deriva da conformidade, mas vai um pouco além da conformidade, é o que nós entendemos como normas sociais. As normas sociais elas vão representar normativas explícitas ou implícitas. Por exemplo, na nossa sociedade, existem normas que vão advir
da Constituição, normas municipais, normas federais e normas da nossa própria casa. As normas da nossa própria casa não estão escritas em lugar nenhum, são implícitas, mas elas são reais. As normas que fazem com que as pessoas respeitem filas também, elas são implícitas, mas também são reais, né? E são mais efetivas, muitas vezes, do que as normas explícitas, né? E vão afetar, por consequência, o comportamento, as crenças e as atitudes dos indivíduos de maneira geral. Nesse exemplo aqui, nessa fotografia, nós temos a República de Mianmar. Nós podemos fazer um comparativo sobre a Covid-19 e o apreço que cada sociedade tem pelas normas sociais de maneira geral. Se nós olharmos para a quantidade de mortes e contágio, nós vamos ver o seguinte, que a Covid-19, ela é praticamente um vírus ocidental. Ela praticamente não existe no Oriente, né, na proporção que existe aqui. Você pode me perguntar o porquê. Será que os asiáticos, eles são imunes à Covid-19, desenvolveram uma nova... o que vai explicar parcialmente isso, eu venho falando muito, né, desse filósofo ultimamente, o Byung-Chul Han. Ele vai dizer que as sociedades orientais, elas são mais coletivistas e mais inclinadas ao respeito coletivo das normas sociais, principalmente se elas interferem no interesse coletivo. Ou seja, nas sociedades orientais, o que importa não é a vontade do indivíduo ou o benefício individual, mas sim o benefício coletivo. E isso é algo muito implícito, mas algo que está impregnado naquela cultura de maneira geral. E nós temos vários exemplos disso, né? Um exemplo que eu sempre dou, eu venho batendo há muito tempo nesse exemplo, é o caso do Vietnã. Um país pobre, muito pobre, um país hiperpopuloso, porque ele tem o tamanho da cidade de São Paulo, com 100 milhões de habitantes, a metade da população do Brasil. Um país que está a 1.000 quilômetros de Wuhan, onde aconteceu o primeiro, né, grande surto de Covid-19 do planeta, e ao total eles tiveram 35 mortes apenas. É lamentável, né? É horrível ter 35 mortes, mas foi só isso por Covid-19, né? Enquanto nós veramos hoje quase 250 mil mortes. Como, né, que o Brasil é um país tão longe de Wuhan, um país muito maior, ou seja, as pessoas não precisam ficar aglomeradas uma em cima da outra, por que o contágio foi muito maior aqui do que foi no Vietnã? Em parte, pode-se explicar pela questão das normas sociais. No Vietnã, as pessoas levam muito mais a sério e o governo nem precisa ficar 1000 vezes pedindo para a pessoa ficar em casa, usar máscara. A pessoa simplesmente assim o faz e consegue resultados excelentes, né? Tanto é que o Vietnã, ou ainda Nova Zelândia, por exemplo, são países que já estão voltando à normalidade e sem novos casos de Covid, e mesmo com a vacinação não adiantada, né? É incrível, né? O comportamento. Nesse caso, e eu já venho batendo nessa tecla desde março do ano passado, acredito que são sobretudo os psicólogos, e mais precisamente os psicólogos sociais, que deveriam estar aqui no Ocidente delineando as políticas públicas de combate à Covid-19, considerando que a Covid-19 ela é um vírus social, que só se espalha a partir do momento que um indivíduo adota um determinado comportamento deletério perto de outro indivíduo, né? Ou seja, como modelar isso de maneira geral. Então, hoje a gente vai falar inicialmente de 3 estudos clássicos da psicologia social, sendo um de Muzaffar Sherif, um estudo inovador de 1935, o segundo de Solomon Asch, um clássico da psicologia social, muito simples, que qualquer um pode aplicar, inclusive, e o estudo mais polêmico, né, de Stanley Milgram, né, o homem que literalmente chocou o mundo. Gente, só um detalhe. Na aula passada, eu havia postado um vídeo aqui sobre persuasão e o vídeo não tinha ficado bom. Eu falei que ele cortou na metade, que ficou desfocado. Eu gravei de novo ontem, editei e tá aqui. Então assistam, gente, ficou muito legal.
E agora o objetivo é, cada aula eu resumir ela em 5 minutos. Tá aqui, ó. Voltem na aula passada e deem aqui um prestígio aqui para o prof. Gastei um tempo ontem fazendo isso. E para a aula de hoje, também fiz um vídeo de obediência e conformidade. Bem legal, 5 minutinhos, resumindo aqui os 3 experimentos que a gente vai discutir hoje. E aqui também, deixa eu já fazer o download, que nem eu tenho, nós temos um resumo esquemático, como eu fiz na aula anterior, né? Um PowerPoint. Eu montei um resumo esquemático com todo o conteúdo dessa aula. Bom, o primeiro... eu odeio esse fundo novo que eles colocaram, não dá para ler nada. Então, deixa eu marcar aqui para ler. Gente, vamos descrever um conceito. Vamos descrever de maneira mais esmiuçada o conceito de conformidade. Então, conformidade, mudança de comportamento. Comportamento foi o que a gente viu dentro do elevador. Atitude é como você enxerga e julga algo, em razão da pressão do grupo, podendo ser, nesse caso, aquiescência. Opa! Hoje eu estou parecendo a minha avó, mexendo aqui no computador. Aquiescência. O que é aquiescência? Aquiescência é quando você obedece algo, mas sem concordar com esse algo. Você adequa a sua postura em maneira externa, mas sem concordar internamente com aquilo. Talvez o caso do elevador seja isso. As pessoas mudaram de postura, mas não necessariamente que elas acharam certo fazer isso, né? Aqui no Brasil, a gente pode dizer, quanto ao caso da Covid-19, que muitas pessoas cumprem as medidas preventivas do combate ao novo coronavírus, mas com aquiescência, ou seja, sem concordar internamente com elas, o que leva, muitas vezes, esses comportamentos a serem ineficientes, a ser aquela máscara no queixo, tal. Então, o cara só põe a máscara rapidinho, por exemplo, para entrar dentro de um comércio, usa mal, pega no meio da máscara, não faz a higienização da mão. Quando ele sai, ele já tira, né? No caso de Curitiba, por exemplo, o uso é obrigatório em todos os lugares, na rua, só não é obrigatório dentro da própria casa, se não tiver ninguém com Covid. Se tiver alguém com Covid, é obrigatório, inclusive, dentro da própria casa. Mas, na prática, muitas pessoas adotam esse estilo aquiescente, né, de ser, né? O indivíduo, ele só adequa o comportamento para fazer a vontade ali da outra pessoa, para ninguém encher o saco dele, mas ele não concorda internamente. Consequentemente, ele acaba reiterando em uma série de comportamentos deletérios para ele, como, por exemplo, relar em superfícies não necessárias, né, como corrimãos, utilizar a máscara no queixo, não higienizar adequadamente as mãos, sair do isolamento social sem necessidade, ou seja, que não seja para trabalhar ou para comprar itens essenciais, né? Sai, sei lá, para passear. Essa eu acho que se Byung-Chul Han, né? Que ele não estava falando exatamente do Brasil. Se ele visse, né, o que é o Brasil, eu acho que o nosso filósofo sul-coreano ficaria meio triste de maneira geral. Um outro ponto é o que nós chamamos de aceitação. A aceitação é quando o indivíduo não só ele reage à pressão social, mas ele também internamente concorda com ela. Aqui eu acho que é o caso do Vietnã, da Nova Zelândia, da China, República de Mianmar, Indonésia, enfim, a Ásia, né, de maneira geral, né? Não só as pessoas usam máscara, fazem isolamento e distanciamento social, mas também eles acreditam que isso é relevante, isso é importante, e acreditam, evidentemente, por várias coisas, né? Dentre elas, pela própria influência dos líderes, né, nessas sociedades, né? Como é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia não tem um caso novo de Covid há muito tempo. Fizeram até feriado nacional com churrasco, muitos lugares as pessoas não precisam nem usar máscara, mas já pensou? E foi só na base do comportamento que eles conseguiram mitigar a Covid.
eu espero que a gente consiga fazer isso também, porque já estamos no meio da pior tragédia sanitária de toda a nossa história, e os números são bem preocupantes, né? Eu vou mostrar mais adiante algumas previsões, né? Estima-se que cheguemos a quase 350 mil mortos, né, no começo de junho, se nada for feito hoje. Nada for feito, eu digo, um posicionamento claro das autoridades, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Presidente da República, né, pedindo para as pessoas ficarem em casa, utilizarem a máscara, também uma ampliação na vacinação, uma ampliação nos testes, uma ampliação nos rastreios dos casos. Isso é fundamental. Você não pode, por exemplo, abrir um bar sem obrigar que esse bar pegue o telefone de todas as pessoas, né? Porque se tiver um único caso, você consegue rastrear todas essas pessoas, testar essas pessoas, enfim, assim que se faz nos países sérios, né? Os números, eles não mentem, né? Bom, o primeiro estudo que eu relato para vocês é o de Muzaffar Sherif. É um estudo, foi um estudo de laboratório, aonde ele fez uma seguinte pergunta: será que eu consigo mudar a percepção de alguém? Será que uma norma social surge em laboratório e eu consigo detectar isso? Eu consigo retratar isso de maneira geral? Então, o experimento era o seguinte: desse aparelhinho aqui, olha, 1935, olha que péssima, né, a qualidade da foto. Então, esse aparelhinho aqui, ele ele emite uma luzinha como se fosse um laser, um pontinho de luz. E o indivíduo era colocado em uma sala escura, sentado, e a sala era escura mesmo. Ele não conseguia ver a distância, por exemplo, que ele estava da parede, do teto, né, bem escura. E um rainho, ou esse laser, era emitido, né? Um raio, uma luz era emitido. E essa luz apagava, acendia de novo, apagava, sabe? Ficava piscando. E o indivíduo ele tinha que descrever qual é a distância que aqui, ó, Muzaffar Sherif, grande Muzaffar Sherif, meu ídolo. O indivíduo ele tinha que descrever a distância que o ponto de luz andou. Se a gente olhar aqui no gráfico, quando o indivíduo ele foi testado sozinho, cada um respondeu uma distância. Por exemplo, o indivíduo 3, ele respondeu 18 centímetros. O indivíduo 2 respondeu 4 centímetros. O indivíduo 1 respondeu 1,5 centímetro, né? 1 centímetro. Mas qual que era o pulo do gato, gente? Na verdade mesmo, a luz, ela nunca se mexeu. Ela esteve sempre num ponto parado, né? Sempre num ponto parado. O indivíduo que sozinho, né, teve essa percepção que a luz se mexeu. Isso individualmente. Em um segundo momento, os indivíduos eles foram colocados nessa mesma sala em grupo, nessa mesma sala escura, mas em grupo. E o mesmo experimento foi repetido. A luz piscava, mas não dava para saber exatamente se ela estava se mexendo, se não estava se mexendo. E olhem que interessante, mudou o padrão de resposta. O indivíduo 3 diminuiu radicalmente, de 18 centímetros foi para 10. O indivíduo 2 aumentou, né, de 4 centímetros foi para 7. O indivíduo 1 também aumentou. E o que a gente vê? Uma aproximação, né? No terceiro dia, as respostas se aproximaram mais, e no quarto dia, as respostas literalmente cruzaram. Ou seja, a partir daqui, surgiu uma norma social que influenciava a forma como as pessoas viam e interpretavam os fenômenos sociais. Olha que interessante. Deixa eu voltar aqui para mim. Eu acho isso extremamente interessante, porque nós vivemos em uma sociedade regida por normas sociais em todo lugar. E nós, muitas vezes, não nos damos conta de onde surgem as normas, né? Vou dar um exemplo aqui. O Brasil é um país católico, é um país cristão, na verdade.
ou seja, que tem as tradições, né, judaico-cristãs de maneira geral, e nós entramos agora no período da quaresma, né? E eu posso perguntar aqui para vocês, por que é um período de sofrimento, de punição? Muitos vão dizer, não, porque Jesus andou no deserto, ele ficou se ferrando, tal. Mas, na verdade, essa é uma incorporação histórica que veio depois. Depois. A Páscoa era comemorada antes de Cristo, antes da existência de Cristo. Tanto é que Cristo morreu, né, na Páscoa, né? Tiraram ali o corpo dele ali, quebraram a perna de Dimas para ele ter uma hemorragia interna, né, e morrer mais rápido, furaram o pulmão e o coração de Jesus e saiu água, né, do lugar. Agora, da onde que vem essa tradição? Essa é uma tradição anterior. Na verdade, esse era um período, né, em Roma de escassez de alimento. Então, você tinha que aproveitar e comer bastante antes, você ia ficar um tempo sem comer nada, né, porque a produção era ruim, e nós incorporamos. É um velho clássico, não sei se vocês já ouviram falar daquela história do bacalhau, que bacalhau se faz sem cabeça, né, sem cabeça e sem rabo. Você corta a cabeça do bacalhau e corta o rabo. E isso é uma tradição, né, que vem, e uma vez perguntaram, né, para uma cozinheira antiga, né, o porquê que ela que lançou isso, né, por que ela cortava a cabeça e o rabo do bacalhau. E ela respondeu que a forma que ela tinha na época não cabia o bacalhau inteiro, que por isso que ela cortava, não era porque ela não gostava. E as outras pessoas só seguiram. As normas sociais, elas surgem, elas se perpetuam, e nós nem sabemos aonde elas começam de forma geral. E elas vão influenciar as nossas crenças, os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E o exemplo aqui do Muzaffar Sherif, ele conseguiu fazer a norma surgir dentro de um laboratório. Tem um psicólogo social que eu gosto muito, eu acho que eu já comentei com vocês, o Mark Changizi, um psicólogo evolucionista, cognitivista. Ele tem um programa na Netflix chamado Truques da Mente. E ele fez um experimento que eu achei sensacional. Então, numa sala de espera de um... Eu acho que era um consultório médico, não ficou bem claro do que era a sala de espera. Então, só eu era ator. Aí, enfim, todos vocês esperando, aí tocava um sonzinho, bi, e eu levantava. E os demais levantavam também. Porque eles estavam falando, isso é uma norma. Depois, aí eles faziam várias vezes. Tocava a campainha, a pessoa levantava. Tocava a campainha, a pessoa sentava. Depois, eles tiraram o ator. E as pessoas testadas, elas continuaram a perpetuar a crença de maneira geral. Chegavam novas pessoas, tocava a campainha, aí virava aqui e falava, Renato, tem que levantar, bicho, tá tocando a campainha aqui. Mas por quê? Não, tem que levantar, né? Aqui é assim, aqui a gente levanta quando toca a campainha. Esse é um ponto, inclusive, para a gente refletir sobre, enfim, que é a única reflexão que tem, né, sobre a Covid-19 de maneira geral. Um ponto interessante que eu tenho percebido dentro das minhas pesquisas, os indivíduos que têm menos medo da Covid-19 são os indivíduos que adotam os comportamentos mais deletérios. E essa percepção, ela se dá não em âmbito individual, mas em âmbito coletivo. Por exemplo, os indivíduos, eles tendem a relaxar o comportamento perto de pessoas que eles convivem. Não é à toa que encontros familiares, né, com pessoas que você não convive, como o Natal, as pessoas são mais displicentes com o comportamento, como, por exemplo, o uso de máscara. É mais provável que elas relaxem o uso de máscara nessa situação do que dentro de um comércio, por exemplo. Né? Isso a gente pode dizer que é uma norma social coletiva que surge e se perpetua, afetando, assim, o comportamento, as crenças e as atitudes dos indivíduos de maneira geral. Muzaffar Sherif sendo genial, como sempre. Ele, como eu disse, ele está em 1935, né? Um momento onde a psicologia social ainda engatinhava e um momento de muita tensão no planeta, né? Nós estávamos entrando na Segunda Guerra Mundial e nós precisamos entender, né? Afinal, como chegar à paz? Né? Afinal,
o que há de errado com as sociedades, né? Por que elas estão convulsionando em maior ou menor medida? Bom, aqui, meu slidezinho. Deixa eu compartilhar a tela novamente com... Ah, não acredito que apagou o meu... Deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês. Bom, o segundo grande estudo que eu trago é um estudo que qualquer um pode fazer, inclusive numa sala de aula, etc, etc. É o estudo de Solomon Asch. Solomon Asch desenvolveu um estudo muito simples. Eu vou pegar aqui no slide, na verdade, que fica mais fácil de se ver. Ó, veja, então, aqui fica mais fácil. Ele mostrava 2 cartões para as pessoas. Um cartão com uma reta e outro cartão com retas diferentes. Uma reta A, uma reta B e uma reta C. E ele colocava 6 atores diferentes em uma sala e um indivíduo a ser testado. E ele fazia a seguinte pergunta, né? Tá vendo esse cartão aqui? Qual das retas ao lado é equivalente ao cartão? E a maioria, e todos respondiam errado a mesma questão, né? Como aqui no caso do exemplo. Fica óbvio que seria, nesse caso, a B. E todo mundo responde C, 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 C. E quando chegava a vez do indivíduo testado, ele esboçava constrangimento físico visível na face, como o caso do elevador. Ali, né? O indivíduo ele esboçava um constrangimento, apesar de seguir o grupo, mas 37%, praticamente 40%, respondia errado. Ou seja, a vontade de fazer parte do grupo, ela era maior do que a de fazer o certo. Ou seja, o indivíduo ele se rendia à pressão do grupo e negava, inclusive, o que estava na cara dele, né? Negava o que ele estava vendo ali de maneira geral. Isso, a gente pode dizer, esse conceito de conformidade, ele vai se refletir em muitos pontos da nossa sociedade, como, por exemplo, em comportamentos negativos. Eu tenho uma aluna, aliás, já é psicóloga já há alguns anos, a Vanilda, e ela fez um trabalho no hospital onde ela atuava sobre violência obstétrica. Eu não sei se vocês sabem sobre o que se trata a violência obstétrica, mas elas são práticas práticas inaceitáveis, né, que se dão ali no momento do parto, né, como, por exemplo, palavras, né, que você dirige à gestante, práticas de maneira geral, e ela percebeu que a violência obstétrica perpetrada entre os enfermeiros, ela seguia um ritmo de conformidade. Todos faziam, né, mesmo aquele que não concordava, acabava fazendo também, de alguma forma, para se manter dentro do grupo, né? Para se manter, não ser o esquisito, né? Para se adequar ao grupo de maneira geral. E alguns estudos no Brasil já apontam, de novo, né, no caso da Covid, que a displicência em relação às medidas de contingência ao novo coronavírus, como, por exemplo, o uso de máscara, muitas vezes é flexibilizado por essa questão de conformidade. Então, você vai, por exemplo, a um grupo, ninguém faz uso daquilo, como, por exemplo, os grupos dos ditos bolsonaristas. Então, tá só você estranho ali no meio, né? Então, você pega e puxa ela para baixo, que joga no queixo, ou simplesmente tira de maneira geral. Na conformidade, a tendência é que o que mude seja o comportamento, ou seja, que exista uma espécie de uma aquiescência.
o indivíduo, ele muda o comportamento, mas ele não concorda internamente. Mas claro que a conformidade, ela pode levar em muitos cenários também à aceitação. Não só o indivíduo, ele muda o comportamento, mas ele também aceita aquilo como uma prática cotidiana, né? Perceba que quando todos respondem errado no experimento do Solomon Asch, está surgindo uma norma social do que é certo. E o certo é o errado. O certo é o errado. O certo é o errado. Existe um livro, que foi um livro, inclusive, meio que plagiado até por Freud. Plagiado não seria o certo, mas citado menos do que devia, um livro de um psicólogo social chamado Gustave Le Bon, chamado A Psicologia das Massas. Século XIX ele escreveu. Ele vai falar que existem dois tipos de psicologia, dois tipos de imaginário coletivo. Um vai ser a psicologia da massa, ou seja, aquilo que nós compartilhamos como comum. Por exemplo, futebol. Se eu perguntar aqui de time, todo mundo vai responder de time de futebol achando que é futebol, porque nós estamos no Brasil, né? Uma outra coisa é a multidão psicológica. A multidão psicológica é uma situação que vai impor uma pressão muito forte e o indivíduo ele pode, muitas vezes, adotar comportamentos que ele não adotaria sozinho. Por exemplo, uma briga de torcidas organizadas. Está todo mundo quebrando pau. Será que individualmente, cada um daqueles participantes brigaria na rua com uma única pessoa, se ele não tivesse dentro de uma multidão, ou mesmo quebra-quebra. Aliás, teve um programa de televisão brasileiro, não me lembro qual, que eles testaram exatamente esse princípio. Eles colocavam um ator, e esse ator começava a chutar a lixeira, fazer esse tipo de coisa, e o grupo começava a seguir. Você tem um gatilho, aquele gatilho é seguido pelos demais, ao ponto de se tornar a nova regra emergente e, consequentemente, mesmo aqueles que não concordam em chutar a lixeira, acabam chutando também para entrar em conformidade com o grupo, para não ser dissonante do grupo. Ou seja, a vontade de fazer parte do grupo, ela é maior, muitas vezes, do que fazer o certo. Isso é extremamente deletério, né? Se nós pensarmos como psicólogos, né, como a demanda da psicologia no Brasil clínica, né, se a gente pensar como, por exemplo, jovens e adolescentes, que são mais susceptíveis às pressões do grupo do que as outras pessoas. Podem ser levados, por exemplo, a comportamentos até criminosos, né, para fazer parte de um grupo. Né? Você começa a andar com um grupo que, na verdade, é uma gangue, aí é o dia de assaltar o negócio. Aí você tem que ir, né? Você já está lá, né? Você vai falar, não, né? Não, a conformidade. Sim, né? Eu resistiria, mas a conformidade do grupo ela é uma pressão, muitas vezes, difícil, né, de resistir, e muitos comportamentos deletérios, como, por exemplo, a criminalidade precoce, o uso de drogas precoce, ou até a sexualidade precoce, a evasão escolar, podem se explicar pela conformidade social. Claro que conformidade não é apenas coisas ruins. Você pode levar as pessoas a se conformarem a situações boas também, né? Como eu disse aqui, o uso de máscara, álcool em gel, tal. Se essa é a regra emergente, aliás, a partir do momento que se torna a regra emergente, existe pressão social para que ela se cumpra. Você não vai, no Vietnã, por exemplo, na capital, ficar andando sem máscara para lá e para cá. Vai todo mundo ficar olhando feio para você. Você vai ser repreendido de fato. Não é a polícia que vai vir, vai ficar todo mundo olhando feio. Aí você se sente mal, né? Fala, opa, você coloca ali, né? Fala, não, estou aqui conformista, né? Esse é um ponto, né? Eu vejo que na nossa sociedade, o indivíduo, no caso da máscara, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, ela é regra, né? Não é uma opção, né? É uma lei, né? Claro que não existe também fiscalização para tal, mas a pessoa não sente constrangimento, ela anda normalmente, né? Você não existe, isso significa que isso não se consolidou como uma norma. Isso não é uma norma, né? As pessoas elas não se constrangem. Se não tem constrangimento, não é norma. E o constrangimento ele é algo interno, você se sente mal, né, com aquilo de forma geral.
Enfim, eu acho assim que o estudo do Solomon Asch, eu li esse estudo pela primeira vez há 13 anos atrás. Foi quando eu me interessei, comprei o livro do Solomon Asch, tem todos esses clássicos aqui da literatura, me impressionou o quanto é simples, né, o estudo. Você não precisa de uma grande tecnologia, você precisa de um quadro, você precisa de atores e de um participante inocente ali na situação, e você vê, né? Mas é importante dizer, 37% não é a maioria, né? Vamos chutar aqui 40%. A maior parte das pessoas, elas não se conformam nesse caso, né? Nessa situação em específico, né? O que talvez seja positivo, né? As pessoas, elas preferem agir pelo certo do que fazer parte do grupo. Claro que a psicologia social, ela vai além, né? Isso é uma situação. Se for um grupo, por exemplo, que você já faz parte, é um grupo extremamente coeso, aí já aumenta muito a possibilidade de você se conformar com o grupo, mesmo numa situação errada, né? E, por fim, eu trago o mais polêmico, né, dos estudos, que foi o estudo do Stanley Milgram, da obediência à autoridade. Como funcionava esse estudo? Esse estudo, na verdade, ele contemplava vários atores. Então, tinha um ator de jaleco simulando um psicólogo social, tinha um indivíduo ligado a uma máquina de choque de mentira, que também era um ator, e tinha o indivíduo a ser testado de maneira geral. Como nessa ilustração aqui, o estudante, o psicólogo social e quem estava ligado na máquina de choque. Como funcionava? O indivíduo, ele recebia, o testado, ele recebia uma tarefa. Ele, olha, você vai ter que ler isso aqui, e o indivíduo que está lá ligado no choque, ele vai ter que repetir. Sempre que o indivíduo errar, você vai dar um choque e vai aumentar a voltagem. A voltagem, ela começa em 15 volts, um choque leve, e acaba em 450 volts, que é a voltagem máxima, né? A voltagem fatal. O indivíduo, ele pode morrer. E pasme, apesar disso ser falado, né, que o indivíduo poderia morrer, 65% dos participantes foram até o fim. Chegaram ao 450 volts, né, que era a voltagem final. Que eu tenho várias fotos, né, do experimento. E esse experimento, ele foi feito de várias formas diferentes. Com o indivíduo em outra sala, com o indivíduo, olha aqui, ó, deitado do lado, e algumas coisas a gente pode tirar. Quanto mais longe o indivíduo estava, por exemplo, o indivíduo numa outra sala, maior era a chance do indivíduo ir até o fim, né? Ou seja, a proximidade sensibilizava de alguma forma. O que Stanley Milgram quis descobrir com isso? Se pessoas normais poderiam fazer o mal frente a situações específicas, porque, afinal, a família de Stanley Milgram foi parar em campos de concentração na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, né, quando acende o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e estabelece, né, campos em Dachau, Auschwitz. Ele queria saber se aqueles guardas, né, que fizeram aquelas atrocidades com as pessoas, se eles eram pessoas horríveis ou se, ao contrário, qualquer pessoa poderia, em determinada circunstância, também perpetrar o mal. E a determinada circunstância é a autoridade. É a autoridade, porque perceba que no experimento existem dois tipos de pressões ambientais. A voz da autoridade, dizendo, continue o experimento, é importante que você continue, e a voz da pessoa que está sendo eletrocutada. O cara, ele ficava fazendo um teatro. Na verdade, quando ele estava longe, ele já tinha uma gravação, que ele só colocava lá para ficar fazendo barulho e tal. Deixa eu ver, tá compartilhando aqui? Tá compartilhando. O que ele colocava para fazer barulho. Então, o indivíduo aqui seletivamente escolhia obedecer ao psicólogo social, né, que era a autoridade, né, de jaleco e tal. E percebam que interessante, no julgamento de Nuremberg, né, onde foram julgados os criminosos de guerra, todos alegaram a mesma coisa, na verdade, né, que eles não estavam fazendo o mal,
que eles estavam apenas obedecendo ordens, né? Que eles acordavam, tomavam café, escovavam os dentes e iam cumprir ordens, como, por exemplo, trancar pessoas em câmeras de gás e soltar, né, Zyklon B, né, que é um gás mortal, e matar essas pessoas. Aqui eu tenho algumas imagens, né? Esse aqui ao lado da máquina é o Stanley Milgram, é uma máquina de mentira, né? Criou aqui um negócio que ele acendia a luzinha, mas não dava choque, né? E perceba que vinha até escrito, né? Danger, né? Severe shock. Um choque ferrado, né? E ainda assim a maioria ia. E muitos experimentos foram feitos depois disso. Aliás, eu até citei na aula passada o experimento do Mark Changizi, onde ele vai a um restaurante e pede para a pessoa: levante-se, eu quero me sentar aí. Se ele está vestido normal, não levanta, as pessoas não levantam. Aí ele vai vestido de policial, as pessoas levantam. Ele vai vestido de bombeiro, as pessoas levantam. Ele vai vestido de cozinheiro, as pessoas levantam. É uniforme, né? O uniforme, ele dá a ideia de autoridade e nós, né, tomamos as nossas decisões e as nossas ações com base em atalhos cognitivos. Então, a gente vê aquilo e falou, é autoridade, né? Vou levantar e pronto. O estudo, né, se a gente olhar aqui, os resultados, 65% chegou a dose, ao choque letal, né? E você tem ali 12%, que seria uma porcentagem significativa, que ficou apenas no começo. Mas a maior parte, todas as pessoas passaram de 300 volts, ou seja, uma dosagem altíssima. Olha aqui, ó, o Stanley Milgram com a galera dele. Ele fez várias máquinas, né, diferentes, né? Essa aqui tinha até como se fosse esse medidor, né, de voltagem, né, que ficava ali tremendo, né, simulando como se estivesse passando alguma coisa. E o experimento ele acabou tendo muitas críticas, na verdade, porque muitas pessoas disseram depois, né, que você falava para o cara, né, deixa eu voltar aqui para vocês um pouco. Deixa eu trocar esse fundo aqui, que esse fundo aqui já não está combinando com esse momento tenso da aula de choque, né? Agora sim, choque para todos os lados. Então, ele virava assim para... Deixa eu ver quem está aqui. Virava falava assim, Helena, o seguinte, você não matou o professor Tiago, tá legal? Aquele choque era de mentira, o professor Tiago, ele tá super bem, e você pode ir embora. Mas ela ia para casa e ficava pensando, meu Deus, eu sou uma pessoa terrível, né? Porque o professor Tiago não morreu, mas ele podia ter morrido, né? Eu fiz todas as coisas e, enfim, isso afetava a autoestima, levou a quadros depressivos, né? Por isso que foi considerado um estudo antiético na época, e o Stanley Milgram foi, inclusive, expulso de Stanford, né, da faculdade, né, na época. Enfim, eu achei um estudo simplesmente genial, né? Ele fez de várias formas possíveis, mas, de fato, se a gente pensar na ética contemporânea, não é ético mesmo, né? Você acabou perpetrando mal, né? As pessoas que participaram, um mal mental, né? Revelando que elas são susceptíveis à influência, que elas poderiam fazer o mal. Por conta disso, deixa eu compartilhar a tela de novo. Esse experimento ele é feito até hoje, mas de outra forma. A forma que se adota hoje é o modelo, como a gente está fazendo as aulas aqui, modelo virtual, digital. Então, você coloca um avatar, né? Como seria isso aqui? Um boneco digital, né? Um avatar simulando, né, que está tomando choque, e o estudante aqui, aquele que está sendo testado, né, vai ministrando o choque. O interessante é que esses estudos digitais, eles chegam a resultados parecidos com o mundo real. Em média, 65%, 70% das pessoas chega ao choque fatal no avatar. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque isso acaba mostrando que tanto faz, né? Ser uma pessoa, um avatar, a consideração, ela não é diferente. Agora, o que muda, né, nesse estudo, né? O que faz a pessoa obedecer mais ou menos? A distância, ou seja, quanto mais longe uma coisa é, como eu mostrei aqui em um. Vamos ver aqui. O cara, ele tinha que pegar a mão do testado e pôr no negócio de choque, né? Nesse caso,
a tendência do indivíduo ir até o final é menor. Agora, quando o indivíduo estava em outra sala, por exemplo, ele já ia até o fim maior, né? Além disso, a proximidade e também a legitimidade da autoridade, né? Se era o cara de jaleco, obedecia. Se era o cara sendo testado, gritando, implorando do outro lado, não obedecia. E entra também essa questão da autoridade institucional, né? É uma instituição, né? Bom, agora vamos tentar colocar algumas características, né? O que prediz a conformidade? Um ponto que a gente pode considerar é o próprio tamanho do grupo, né? Grupos com mais de 3 ou mais pessoas, eles tendem a gerar padrões de conformidade mais consistentes, assim como o modelo de comportamentos e crenças de maneira geral. Um ponto importante, a conformidade ela tende a ser reduzida se o comportamento ou crença não é unânime, ou seja, dissidência chama dissidência. Por exemplo, suponha que eu estou perguntando algo na sala, sei lá, algo que vocês não concordam. Fala, gente, quem concorda de dar R$ 50 a mais de mensalidade para ajudar o professor Tiago a comprar fraldas? Aí o primeiro fala assim, sim, né, professor? Segundo, sim, 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 sim. Aí, caramba, né? Aí tá chegando, né, em você não quer ser o único a falar não, e alguém fala não. Aí você já se sente muito mais confortável a falar não, né? Ou seja, quando você tem crenças, comportamentos, atitudes que não são unânimes, existem dissidência, existe uma maior probabilidade dos indivíduos, também dos demais indivíduos, não cederem à pressão. Como foi no caso do estudo, cadê ele aqui, gente? Perdi. Do estudo do Solomon Asch. Ao invés de todos os atores, né, responderem errado, se tivesse um respondendo certo, com certeza aquele 37% viraria 20%, viraria 15%, né, você aumentaria a dissidência de maneira geral. Além disso, a conformidade ela se reforça pela coesão de grupo. Se você tem um grupo, por exemplo, de judeus ultra-ortodoxos que vivem em uma comunidade fechada de 150 pessoas, é muito menos provável que haja dissidência do que você ter, por exemplo, um partido político como o PSL, que é rachado, ou uma sala de aula onde os alunos se odeiam, né? Quanto menos coesão tem num grupo, menor é a conformidade, né? Ou quanto maior for a coesão, menor vai ser a conformidade. Na verdade, esse exemplo aqui não tem nada a ver, né, com conformidade, né? Eles estão digladiando, que eu coloquei aqui, enfim, mas um outro ponto, o status, né, do indivíduo. Se você faz parte de um grupo, quanto maior for o status dos outros participantes, maior é a probabilidade de você se adequar. Aqui a gente pode relembrar até do Pierre Bourdieu. Quanto maior o capital social, é maior a probabilidade dos indivíduos se conformarem, mesmo, né, que aquele comportamento não seja o mais adequado, que não seja o mais bacana de maneira geral. Um outro ponto é compromisso público. Quando você publicamente, né, assume algo, inclusive na nossa sociedade a gente cria, né, os rituais, como por exemplo o casamento, para firmar compromissos públicos, maior é a possibilidade de você entrar em conformidade com a promessa que você fez, como por exemplo de permanecer dentro do casamento. Agora, por que se conformar? A gente pode dizer que existem, a princípio, duas razões. Uma é a informação normativa, ou seja, o indivíduo ele se adequa para ser aceito. Um exemplo, vamos supor que você vai, um adolescente que é muito suscetível à pressão, ganha uma bolsa para estudar numa escola top, particular, e todo mundo usa a roupa da marca tal, o tênis da marca tal. O indivíduo, ele pode, muitas vezes, buscar esses itens simbólicos, né, buscar para se adequar ao grupo. Isso pode ser também o corte de cabelo, a forma de falar, né?
E um segundo ponto é a influência informativa, ou seja, aonde o indivíduo ele se conforma porque acreditou nas informações e não quer errar, né? Vamos supor que voltou às aulas, que a gente ainda está em aula presencial, e eu falo, gente, tem que usar máscara, distanciamento, porque senão o vírus está no ar, tal, e eu dou uma explicação que é suficiente para vocês acreditarem, vocês adequam, se conformam em relação a ela. Não é só para fazer parte do grupo, né? Nesse caso, você aceitou. Um ponto importante, né? Comportamentos longilíneos, né? Ou seja, de longo prazo, é importante a gente investir na influência informativa. Só a influência normativa, ela acaba caindo por terra, ela acaba sendo flexibilizada com o passar do tempo. Gente, tá o meu cachorro latindo aqui no fundo. Eu peço desculpas, deve estar acontecendo algo terrível lá fora, como um outro cachorro passando, enfim. E, por fim, quem se conforma? Primeiro, personalidade não é um bom preditor. Personalidade, a gente fala do Big Five, né, dos 5 grandes traços de personalidade. Uma série de estudos já foi feito e não se encontrou muitas relações significativas. Claro que existem alguns padrões de personalidade que são menos susceptíveis à obediência, como é o caso da personalidade narcisista, né? Quando você tem ali uma autoestima grande, né? O indivíduo ele é apego aos benefícios próprios e ele tem desprezo pela coletividade. Isso leva, muitas vezes, os indivíduos a conformarem menos, né, de maneira geral. Mas a personalidade, ela não é um preditor bom, né? Conformidade e obediência, como eu falei no começo da aula, elas são universais, mas as culturas e as socializações afetam a forma e a intensidade. E o exemplo aqui, coloquei até a foto dele, mas sumiu, é o que o Byung-Chul Han coloca, né? Por que o Oriente combate... Aliás, o Byung-Chul Han escreveu isso, gente, em março do ano passado, no começo da pandemia. E permaneceu como está, né? O Oriente, ele deu um banho no Ocidente, né? A China, por exemplo, foi muito mais eficiente em controlar a Covid do que a Europa inteira, né? Do que a América Latina inteira, né? E isso a gente há de se considerar, né? Que existem variáveis dentro daquela cultura que levam as pessoas a se conformarem menos, né? São culturas mais coletivistas, ou seja, onde o bem comum importa muito mais do que o bem individual, né? Sei lá, no Vietnã, por exemplo, as pessoas não vão fazer festas, porque festa é algo voltado apenas para o individual, que pode aumentar a transmissão de Covid, que é ruim ao coletivo. Então, o indivíduo, ele se resguarda, né? Eles pensam mais no coletivo. E, por fim, agora é por fim mesmo, o ser diferente. Em muitas situações, a pressão social, ela leva à reatância, ou seja, que é o estado aonde o indivíduo ele sente o seu senso de liberdade afetado e ele desafia a coerção, né? Um exemplo foi o deplorável caso do desembargador ano passado, que humilhou, né, policiais que poderiam ter dado flagrante nele, inclusive, diga-se de passagem, porque foi um crime de desacato e também um crime contra a saúde pública, 2 crimes gravíssimos, mas isso é uma reatância, né? Olha lá que bonitão. E um outro exemplo foi esse deputado aqui, Daniel, não lembro o nome dele, de tão insignificante que que mesmo depois de preso em flagrante por crime de ódio, né, ele desacatou uma policial que pediu para ele colocar a máscara, né, pediu para ele algo simples, né, obrigatório na sociedade brasileira, você não tem opção, né, e ele começou a falar que ele não colocaria máscara. Inclusive, ontem eu vi um vídeo da prisão dele, onde ele colocou a vida de policiais federais em risco, entrando na viatura sem máscara, né? Só no Brasil isso acontece, gente. Em qualquer outro lugar do mundo, isso ia ser considerado bizarro, né? Mas esse é um sinal de reatância. Esse indivíduo aqui, possivelmente
Aliás, aqui não nega, né, a personalidade narcisista que ela está plasmada, né, aqui com muita força, né. Inclusive, eu soube que esse indivíduo ele já foi até expulso de um voo, porque ele se recusou a usar máscara, né. Esse é um clássico, um caso clássico de reatância. Então, retomando tudo, a conformidade, né, ela é uma mudança de crença ou comportamento em razão de uma influência real ou imaginária de um terceiro, e as normas sociais elas são um padrão implícito ou explícito que vão a influenciar a aceitação de comportamentos, valores e as crenças do grupo de maneira geral. Os 3 experimentos. O primeiro, do Muzaffar Sherif. As pessoas elas tiveram a percepção diferenciada daquilo que viam de acordo com a pressão do grupo. A luz ficou sempre parada, eles imaginavam que a luz se mexia, depois ela começou a se mexer de maneira cada vez mais semelhante ao padrão dos próximos. O estudo do Solomon Asch mostra a questão da pressão do grupo e o padrão de tomada de decisão de maneira geral. 40% em média das pessoas acabava negando a realidade porque o desejo de fazer parte do grupo era maior do que fazer o certo. E, por fim, o Stanley Milgram. Apesar de um estudo antiético, foi um estudo, ao meu ver, revelador, né? Pontua que em determinadas circunstâncias qualquer um pode fazer o mal, inclusive torturar e matar outras pessoas. E isso pode nos responder várias perguntas sobre o nosso cotidiano e sobre as nossas piores tragédias, né, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, de maneira geral. Deixa eu voltar aqui para vocês. E é isso, gente. Isso é conformidade